Olá, tudo bom? Tudo Estamos bem. aqui iniciando mais um Culturando Alemanha. Hoje nós vamos conversar com a Edgelma Rottweiler, que eu já aproveito para agradecer por aceitar o convite. Tudo bom, Edgelma? Tudo bem, Abete. A Edgelma nasceu em São Lourenço da Mata, no estado do Pernambuco, onde ela viveu até 1999. Nesse ano, ela conhece o Hans Rottweiler, e após 3 anos de namoro, noivado, ela muda para a Alemanha. Ela é mãe de 3 filhos, sendo um filho natural, biológico, e 2 adotados. E ela é membro da Igreja Batista de Basel, Basel. Basel, na Suíça. Ela tem uma forte atuação social. Em 2011, ela iniciou o Ministério das Mulheres de Oração. Em 2018, ela fez um curso de aconselhadora e desde 2019 ela atende como conselheira social. Em 2021, ela realizou um congresso de mulheres. Muito bacana isso, muito legal esse seu trabalho. Djalma, você foi para a Alemanha com 30 anos, né? Você já era uma adulta e você fez uma mudança radical na sua vida com essa mudança. Como foi chegar na Alemanha? Como foi essa adaptação no novo país? Alerta realmente é uma mudança radical. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. E realmente é uma mudança radical. Mas eu creio que para um casamento onde os dois temos que ter mudanças para poder, na terceira parte, que é o casamento, certo? Dar certo. Então, abrir mão. Um abre mão de alguma coisa, o outro abre mão de outra coisa. Então, foi o que eu fiz. Eu abri mão lá de estar no Brasil, no meu trabalho, da minha vida, que era... eu morava sozinha, já tinha minha casa e trabalhava, tinha meu trabalho bem conceituado, e vim para aqui, para a Alemanha. Como todo começo é difícil, mas é importante o começo para que depois tenha essa cumplicidade, principalmente que nós temos hoje. Exato. Então, para mim foi difícil, mas foi necessário e o ganho foi bem maior do que Sim. a perda. E você, como que você começou a aprender o idioma? Você aprendeu com o Hans? Aqui no Brasil, você já iniciou um aprendizado com ele no dia a dia? Depois você foi fazer um curso formal? Como que foi o aprendizado do idioma? Não, o idioma eu aprendi aqui, eu nunca tinha falado, porque eu morava no Nordeste, né, em Pernambuco, como você já falou. Então, lá é poucas as vezes que a gente escuta esse idioma. E até eu conhecer, sinceramente, eu ouvi uma ou outra palavra, mas, assim, texto, nunca me interessou. Eu nem sonhava que vim para aqui. E comecei o alemão aqui, fui para uma escola na Alemanha, depois fui para a Suíça, porque eu moro vizinho à Suíça, né? Fronteira. Então, lá eu fiz o B1, B2, porque assim, sabe, etagem, e C1, e, e hoje falo razoavelmente o alemão. Que lindo. E como que foi a sua adaptação social? Você, quando chegou na Alemanha, você já tinha contato com outras pessoas? O Hans já conhecia outras pessoas, a família, os amigos, parentes dele? Ou você começou essa socialização no lugar que você morava? Como foi esse processo de se socializar? Socializar no começo meu marido já, lógico, já tinha as amizades dele, mas porém todos falavam alemão, né? Então ficou um pouco difícil, mas eu nunca desisti, procurei me envolver com a cultura alemã, com o povo alemão e também aprender a língua, mas também me socializei também com o povo brasileiro, porque eu comecei a visitar uma igreja brasileira, essa
a Igreja Batista em Basel, e lá tem muitos brasileiros. E foi lá que eu comecei, primeiro fundei o Ministério Social da igreja, e aí, não é Ministério Social, já está dizendo, né? A gente tem muito relacionamento, como eu sou muito dada, muito assim, aberta, então não foi muito difícil. E eu costumo dizer que quando não tem clima, eu chego e faço o clima, porque você faz o clima, Como vou lá. boa pernambucana, você vai quebrando gelo, né? Exatamente. E você também começou a ter um trabalho de venda de produtos na igreja. Você percebeu uma demanda na igreja e começou a trabalhar com a organização de eventos, aniversários, Uhum. casamentos, não é isso? Uhum. Como eu disse a você, eu comecei no Ministério Social, e o Ministério Social exatamente é isso, festa, é, bolos, aniversário, enfim, para começo de conversa, eu não sabia cozinhar, eu não sabia fazer bolo, eu não sabia decorar bolo. Na realidade, eu creio que eu já tinha esse dom, só precisava aprimorar, né? Sim. E que Deus já tinha me dado esse dom. Então, lá comecei a fazer bolos para os membros da igreja, para os meus irmãos em Cristo, e todo mundo começou a elogiar, aí começaram a pedir, fazer pedido, tia, dá para você fazer? E aí eu comecei a vender um bolo, fazer coxinha, salgadinho, aí depois começaram já a pedir para festa, aí depois eu descobri que, decorando, né, as festas sociais da igreja, que eu tinha o dom de decoração, e fui aprimorando, sempre vendo mais algo novo e tendo ideias também, e fui fazendo, e depois, enfim, no final já estava fazendo casamentos, assim, em navios, já estava decorando navios, ganhei bastante. Você já virou uma promoter, né? Sem querer, Uhum. já virou uma promoter. Exatamente. Mas aí você passou a organizar também fora da igreja, né? Esses Sim, eventos sim, passaram sim. com pessoas que começaram a pedir aniversário e você começou a fazer na casa das pessoas, em outros espaços também. Sim. Eu comecei a fazer, aí eu já fui mais profissional, fazer casamentos, aniversário, tanto na decoração quanto o bolo, porque normalmente aqui não tem muito essa tradição desse bolo decorado como a gente tem aí no Brasil, e que vem dos Estados Unidos, né? Então, eu comecei a fazer esses bolos decorados, inclusive fiz um curso com a Ellie da Cash, que você conhece, Exatamente, que eu e, entrevistei, né, do Homem, uma patisserie aqui de Recife. uhum, um docinhos finos, e as pessoas ficam maravilhadas, que os alemães, né, os suíços ficam maravilhados, assim, porque é bem diferente das festas que eles fazem, da decoração que eles fazem. Então, na verdade, você introduziu o bolo decorado. Eles não Sim, conheciam esse tipo não, de complemento numa festa. Eles tinham um bolo normal, né? Um bolo para comemorar, mas para celebrar, mas não era um bolo decorado. Você que introduziu isso, então, nas festas. sim, na maioria das festas, assim, já tinha, mas não era tão forte. Aí eu comecei a dar curso de bolo também, Ah, já. deu curso! Que bacana isso, menina! Que danada! Aí comecei a dar curso de bolos, aí dei para algumas pessoas. Uma delas, até hoje, assim, colocou para frente, já tem sua empresa, já tem, sabe, já é bem conceituada na Abriu um Suíça. negócio mesmo, abriu um negócio. Uhum, Uhum. uhum. Mas você, na E verdade, fazia isso sempre com um trabalho mais voltado para a igreja. A sua atuação na igreja sempre foi muito expressiva, muito sim, presente, né? E você fez um curso de formação de conselheira social, um curso exatamente. técnico. Exatamente. Quando você, no começo, você falou de um grupo, um Ministério de Mulheres de Oração, que Sim. eu comecei há 11 anos atrás e pelo qual eu sou a líder. Esse Ministério de Orações com mulheres, eu conheci muitas mulheres, assim, hoje eu conheço bastante mulheres, e que eu vi a necessidade dessas mulheres, já tinha começado a aconselhar essas mulheres, e eu vi a necessidade delas se abrirem, delas mudarem de vida. Então, foi aí que, em 2018, comecei esse curso de Conselheira. aconselheira, e que é terapêutica, né? A gente de terapêutica, fazer terapia. Então, comecei esse curso, e daí eu comecei a atender as mulheres no começo, gratuitamente,
E começou a mudar a vida de mulheres, começou a mudar a vida de homens, começou a mudar a vida de casais, inclusive de jovem, de criança. E eu disse, gente, eu creio que também é um dom que você tem que aprimorar. E eu aprimorei esse dom e hoje eu atendo mulheres, homens, casais, jovem, aqui na minha casa, onde nós estamos agora, é o meu consultório, ou pela internet, né, que hoje é tudo muito prático, de aconselhamento. E o que é esse aconselhamento? Você pode perguntar. Esse Sim. aconselhamento, na realidade, Arlete, nós crescemos com crenças que a gente vê, que a criança vê na sua fase de criança, quando ainda é uma criança. E cientificamente, a criança ela vê tudo, mas ela é uma péssima interpretadora. Então, a criança interpretou errado, pega aquilo para si e começa exercitando aquilo. Então, se ela se exercitar, a pessoa exercitou durante 20 anos, como é que vai estar? 30 anos, como é que vai estar? 40 anos, e se não for tratado, se não for tratado, então vai continuar daquele jeito. Pegou um dia e vai morrer com aquilo. Na verdade, se ela não perceber que ela tem essa crença limitante, eu tenho a impressão que você é uma facilitadora para a pessoa enxergar que ela tem a crença limitante e, a partir daí, tratar. Exatamente. Porque a pessoa acha que ela nem vê isso, ela nem percebe que ela tem, né? Não. Mas você pode, você não vê isso, mas você pode observar pelos problemas que chegam na sua vida, que você atrai, que você faz, certas situações na sua vida que são contínuas, que às vezes muda até de pessoas ou de tempo, mas acontece da mesma forma. Acontece na verdade, a pessoa te procura exatamente porque ela tem esse problema e ela procura ajuda por conta do problema. Uhum, e aí você vai desconstruindo essa crença para que ela possa estar consciente e, a partir daí, mudar. Deixa eu só entender uma coisa. Quando você começou esse trabalho de atendimento, que você comentou que as pessoas te procuravam, isso na igreja. As pessoas te procuravam na igreja, não é isso? Para aconselhamento. As pessoas me procuraram, não, na igreja, entre aspas, porque eu já tinha aberto esse ministério de mulheres de oração, que é a parte da igreja, sem denominação, sem placa de igreja, sem você dizer, não, eu sou dessa igreja ou dessa daquela. Sem estar vinculado a uma religião. Mas você abriu esse grupo de orações na sua casa? Na minha casa, e hoje ela anda a Suíça toda, a Alemanha toda, a Suécia. Já estamos no 2º Congresso de Mulheres de Oração agora, que o ano passado foi o tema Conhecendo Melhor de Mim, e esse ano, agora em setembro, vai ter novamente esse congresso de Mulher de Oração, dia 16, 17, 18 de setembro, e vai ser uma mente renovada, vidas transformadas. Mente renovada. Desculpa. E quando você começou esse grupo de orações, as mulheres te procuravam porque elas tinham alguma queixa, elas tinham alguma dificuldade. O que mais elas tinham? Qual que era, assim, a queixa mais comum nesse momento que você começou esse aconselhamento? Porque você começou o grupo de oração e, a partir daí, as mulheres foram se sentindo à vontade e começaram a consultar você. É isso que aconteceu. Alete, versificados os temas que elas vêm até mim. Tantas mulheres que são por abusos sexuais, ainda de criança, certo? Que foram abusadas sexualmente de crianças. Tem mulheres que hoje, até hoje, são exploradas por maridos. Não é só no Brasil, também aqui, principalmente mais, infelizmente, no Brasil. Mas, assim, ou que já foram, ou que tem esse trauma de mães que não foram presentes, certo? Que não foram presentes, que não conseguiram desempenhar o seu papel de mãe, trauma de abandono, são versificados os temas. Trauma de casal, até por conta que não conseguiram se encaixar ou não conseguiram aceitar essa mudança, mudaram muitas das vezes por condições financeiras, certo? E hoje
não conseguiam aceitar isso. Então, o que nós trabalhamos? Nós trabalhamos a mente, a renovação da mente, que está Certo. lá na palavra, em Romanos 12:2, que diz: não se conformar com esse mundo, mas transformá-lo pela renovação de vossa mente. Ou seja, que mundo é esse? É o nosso, é o que você vive, é o seu mundo. Porque você não vai conseguir transformar o mundo, mas você consegue transformar o seu mundo. E a partir do seu mundo, aí você vai transformando quem está ao seu redor. Exato, é o que o Gandhi fala, né? Seja você a transformação que você espera do mundo, né? Exatamente. Comece com você. Ótimo. E aí, então, você começou esse aconselhamento, percebeu novamente, né? Você é uma pessoa muito perspicaz e percebeu que havia uma demanda e você foi fez um curso técnico. Você se, Especializar. né, especializou e a partir daí o atendimento passou a ser clínico, porque você atende É. na sua casa as pessoas e como você Uhum. comentou, você atende das mais diversas idades. Casais, só homens, só mulheres, crianças, jovens. E nesse período que nós tivemos aí de 2 anos de isolamento, de pandemia, como foi esse atendimento? Você fez esse atendimento online? Como que foi esse processo? Esse atendimento, alerta, eu cheguei nesse tempo a ficar 10 a 12 horas por dia Hum, aconselhando. E na atenção. época eu nem cobrei, nem cobrei por conta que a demanda era tão grande e as pessoas estavam tão necessitadas. E eu, assim, eu tenho uma parte, ou eu cobro e o valor é colocado para a obra, Revertido ou para a obra. então invertido para a obra, ou então eu cobro, eu faço também alguns gratuitos. Mas nessa época era tanta demanda, tanta necessidade. E também nessa época também lógico que eu peguei mais experiência, sempre bom, né? Você sempre pega mais experiência. Mas teve tantos os casos que assim, que mudaram, que é uau! Para mim, o maior pagamento disso tudo é quando a pessoa faz uau, olha, eu agora sou nova mulher, sou empoderada com a palavra do Senhor, porque na realidade, a pessoa querendo ou não, ela vive a palavra do Senhor, ou vive ou não vive a palavra do Senhor, mas para ter uma vida realmente de sucesso, a gente tem que viver. Por exemplo, eu creio que você já viu um versículo que diz assim: ensina teu filho, que é um provérbio, ensina teu filho os caminhos que deve andar, que até quando ele ficar velho, ele não vai se desviar dele. Por exemplo, se ele é ensinado errado na criança, certo? Quando até ele ficar velho, ele não vai sair disso. Ele vai continuar nisso, a não ser que tenha a não ser que tenha um tratamento. Então, veja como é verdadeira essa palavra. Sim, sim, Né? Então, sim. assim, esse meu aconselhamento, que se a pessoa é cristão, eu não estou falando de denominação, não estou falando católica, que crê em Cristo. Cristão, para mim, é quem crê em Cristo. Então, se a pessoa crê em Cristo e quer, eu posso usar a base como a Bíblia, certo? Se a Tá. pessoa não crê em Cristo, também eu atendo. Mas queira sim, queira não tem como fugir da base da Bíblia. Eu só não vou dizer, mas porque exatamente, a pessoa está até hoje com velho já, mas com o mesmo situações, com mesma, como se pode O falar? mesmo comportamento, né? O mesmo Mesmo comportamento de comportamento, né? criança. E vai Exatamente. gerando os mesmos problemas, né? Porque ela não mudou internamente, então ela vai atraindo as mesmas situações. É o que está na palavra. Sim, É, eu quero renovar minha mente. Eu renovei minha mente. Agora não. Agora eu penso diferente. Está lá também na palavra. Entendeu? sim, Não tem como fugir da sim. palavra. Agora, uns aceitam, outros não. Como cristã, eu aceito porque eu creio nessa palavra. Eu não vivo pelo que eu vejo ou pelo que eu sinto. Eu vivo pelo que eu creio. Sim. E me diga uma coisa, nesse período que você fez atendimento, como você está relatando, foi um período bem intenso de atendimento. Qual era a queixa mais comum das pessoas? Alerta, impressionante é que as pessoas não estão acostumadas a viver em família.
né? Dia a dia são tão ativismo, sai, vai para outra escola, outro vai para trabalhar, o outro chega, aí já vai se encontrar com fulano, aí tem aquele, vamos se encontrar junto. Então não tem essa, não estavam acostumados com família, de viver dentro de Convivência, uma casa. convivência diária, né? A rotina de estar junto. Exatamente. Então, a partir do corona fez muita gente ter que ficar dentro de casa e ter que suportar o outro, ter que suportar, né, que você nem percebia. Então, isso também trouxe também muitos atritos. Então, nesses atritos, então, muitas queixas, muitos problemas que vieram até mim foi sobre isso. Outros foi porque estavam acostumados a ganhar o mundo, a viver no mundo, de repente tem que se trancar em casa. Então, isso, para uma pessoa que está acostumada a estar em público sempre, isso traz uma pessoa uma solidão muito grande. E a solidão, então, começa a pensar em várias coisas que traz até depressão. Sim, sim, sim. E também as pessoas que te procuravam eram bem diversas também, eram adultos, eram jovens, eram mais mulheres, mais homens. Como que era essa procura? Como que era esse perfil da procura? É mais mulheres, né? Mais Porque mulheres, mulheres é sempre, mais né? Sempre mais aberta. mulheres, né? E sou avisou porque eu tenho, sou avisou de qualquer jeito, eu já tenho o Ministério com mulheres, mas também homens, eu aconselhei também homens e casais, que eu tô mais me aprofundando, mais ainda, fazendo mais seminários sobre casais, porque quando você restaura o casamento, você Sim, restaura famílias. claro, com certeza. É a base, né? É a base. Uhum. Então, assim, para mim é tremendo. Eu tive um paciente ou um casal que ele estava no país, a mulher já tinha deixado, já estava em outro país, e ela já estava lá trabalhando, e não volta mais, e acabou. Então, eu comecei por ela, a gente começou tratando ela, e ela disse, vou perguntar se ele também faz. Aí, então, ela aceitou, ele é um suíço, e assim aceitou, e eu também comecei com ele, fazendo com ele, e que, por incrível que pareça, o homem ele é difícil de abrir, mas também quando se abre, sabe, é ótimo de trabalhar. É. É Então, mais assim, fácil que a mulher? É mais fácil que a é mulher? mais fácil, É mais eu fácil. acho. Então, assim, ele se abriu, a gente começou tudo, enfim. Depois de mais ou menos um mês, ela já tinha voltado para casa, já estavam redescobriram o amor, tá entendendo? E ficaram, claro, os problemas começaram a discutir junto, a ser a ver o outro lado, porque tem uma parte Mais mais tolerante um com o tolerante. outro, né? Tolerante. Exatamente, porque tem exatamente uma parte, um instrumento no curso, que a gente faz o outro enxergar o outro se Se colocar no lugar colocar do no outro. lugar dele, né? Sim, a Uhum. empatia, né? Ter a empatia pelo Exatamente, outro. a empatia. Sim, E foi sim. bem legal, assim, eu achei tremendo, uau! E hoje, assim, hoje os dois estão fazendo trabalhos juntos, né? Olha que lindo. Viajando, mas fazendo junto. E isso é gratificante, né? Com certeza, com certeza. E me diga uma coisa, essas pessoas que você, esses grupos, esses casais, essas pessoas que você atende, a maioria é brasileira ou a maioria é alemã, suíça, é da região mesmo? Uhum. É versificado. Também Diversificado. alemão, Uhum. alemão, espanhol, brasileiro, de língua espanhola, de língua brasileira, de língua alemã, porque tanto suíço quanto alemão fala alemão, né? Alemão. Uhum. Então, agora, no momento, eu estou, além do meu curso, do meu atendimento, né, de terapêutico, eu estou também me especializando ou fazendo Ausbildung, que é outro curso que é de teologia intercultural. Sim, sim. Então, esse curso, Teologia Intercultural, foi muito bom para mim, porque só com ele eu pude abrir meus olhos para
Porque às vezes até a gente diz que respeita, sabe, o outro. Mas quando a gente começa a ver nas crenças que a gente tem, os limites que a gente tem, de achar, de colocar o outro no nosso quadrado, a gente vê que a gente tem muita coisa ainda para mudar. Tem muito E esse preconceito ainda, né? exatamente. Uhum. E esse curso foi muito bom, que eu digo foi porque eu estou no final dele agora, fiz uma parte do meu TCC e vou apresentar a bancada agora em junho. Então, foi muito bom porque eu abri os olhos, eu pude, assim, aí sim você respeita o outro, aí sim você tem empatia pelo outro, e é muito bom para o meu trabalho que eu já faço de Sim, aconselhadora. sim. Né? E, além disso, eu conheci pessoas de vários países, de outras nacionalidades, que fazem também comigo. Todo mundo fala alemão, né? Tem que falar alemão, porque é em alemão. E, inclusive, agora, no meu TCC, eu fiz um em Cristo, o tema, em Certo, Cristo. certo. E foi um encontro de mulheres internacionais. E nesse encontro, Alex, deu 29 nacionalidades, Que com lindo. 53 mulheres. 50, o grupo tinha 53 mulheres. 53 E mulheres. deixa eu só entender, o nome do curso que você está finalizando é intercultural, é isso? Teologia intercultural. A teologia intercultural, certo. E aí você está finalizando, fez esse encontro agora com 53 mulheres. E quais eram os países de origem dessas mulheres? Tinha Argentina, Chile, Peru, Brasil, né? Colômbia, Paraguai, Uruguai, tinha Uganda, tinha Etiópia, ah, Egito, Uganda, Ucrânia, Rússia, Deutsch, Alemanha, né? Sim, Alemanha, sim, sim. Suíça, França, França. Brasil, Portugal. não? Brasil? Brasil tinha 4 mulheres brasileiras. Mulher, 4 mulheres, entendi. E Então, essa assim, faixa etária, você mais ou menos, qual que é a média da faixa etária? Mais para bastante jovem, mais para meia-idade? diversificada. É Diversificada. diversificada. Tanto foi jovem, foi mais ou menos a partir dos 21 anos, Ah, bem jovem, que até, legal. Uhum, até mulheres com 70, quase 70 anos. uhum. E E todo mundo essa, junto, e falando esse, alemão. que lindo, Edgelma. E Edgelma, esse grupo de mulheres, elas, na maioria, elas são independentes, elas têm uma profissão, têm um trabalho. Como que é a rotina dessas mulheres? Ou elas são mais dona de casa, mais ficam mais com os filhos? Como que é esse perfil? Você conseguiu pensar nisso, ver isso? As mais novas, normalmente elas estão mais com os filhos. É, já tem assim a faixa etária mais ou menos média, né? Elas já trabalham fora, já tem eu tenho uma lá que ela é coach, tem outra inclusive que é a minha chefe, né, do curso, que faz na Universidade de Basel, esse curso é na Universidade de Basel, então ela trabalha lá. Tem pessoas que é professora, tem diversificado. Normalmente, elas já têm aqui uma profissão, a não ser as novas que ainda tem criança pequena. E a maioria delas são mães? Tem Sim, a filhos? maioria Tem são filhos. mães. Tem mãe, tem filhos. Aham, aham. E existe algum relato desse grupo com relação a essa condição de mãe, alguma dificuldade por ser mãe, algum relato nesse sentido? Você lembra disso? Ou não foi abordado esse assunto? Assim, não foi? Não, não foi abordado esse assunto, porque o assunto que nós abordamos foi imigrante. Ah, Foi o tema. O tema foi certo. imigrante, e um dos temas foi imigrante, que a gente discutiu, e o outro tema era um em Cristo, que eu peguei exatamente, 1 Coríntios 12, 12, que diz o corpo de Cristo, onde somos versificados, onde um é pé, outro é mão, certo?
mas que todos trabalham para um só propósito. Então, o que Certo. eu queria mostrar ou defender a tese é que, independente de nacionalidade, independente até de cor, de idade, de níveis sociais, somos todos uns. Entendeu? Nós somos todos uns. Deus nos ama igual. Porém, ele nos fez único. Ele nos Sim. fez único onde juntos podemos desempenhar algo, algo interessante, algo maior do que só ficarmos no nosso quadrado. Sim. E qual é a posição das mulheres? Como que elas qual é o trabalho que elas têm nessa linha de encontros, de conversas sobre a cultura religiosa? O que elas se colocam? Como que elas se colocam nesse sentido? Alete, esse grupo de 53 foi muito light, eu também deixei as mulheres muito à vontade, e até porque não foi com um aspecto de igreja, nem de denominações, a gente foi um encontro à tarde, bem à vontade, onde elas podiam se abrir e podiam ser elas mesmas, entendeu? Certo. Poderiam ser elas mesmas. E sobre, assim, como elas verem em relação, pelo menos no grupo, como elas veem em relação à religiosidade, que a religiosidade, ela coloca muro. A Sim. religiosidade, ela coloca, Ela ela faz, separa, né? Ela discrimina, ela discrimina. Agora, Cristo, ele une. Sim. Então, assim, o que eu venho lutando desde o dia que eu fundei Mulheres de Oração até hoje é mostrar que somos diferentes, mas somos um em Cristo. Mostrar que a nossa diferença é que nos completa. Sim. Então, assim, se alegrando com o que nos completa e agradecendo pelas diferenças. Então, assim, se a gente começar a ver isso, se cada um, porque começa em nós, né? Começa em cada um de nós, se cada um de nós começa a ver isso, nós vamos respeitar mais o outro, nós vamos respeitar até a religião do outro, o pensamento do outro, e poderíamos conversar, discutir, debater, mas num ambiente saudável, num ambiente agradável. Sim, sim. Respeitando a diferença, né? Exatamente. E você formou grupos de trabalho nessa apresentação, né? E como que foi a elaboração de conversas nesses grupos de trabalho? Foi muito legal, gente. O que você propôs para elas conversarem? Depois todo mundo veio junto e todo mundo conversou sobre o mesmo tema. Como foi isso? Eu fiz assim, eu fiz os grupos já no começo e coloquei elas, elas escolheram, né, assim, elas mesmas escolheram seus grupos e se sentaram, então depois se conheceram no grupo, elas se conheceram lá no grupo, e depois eu dei o tema imigrante para elas discutirem no grupo, porque para elas, uns dizem, isso doeu muito em mim, isso eu sinto até hoje, e essa discriminação. Impressionante, Alete, foi que uma africana da África do Sul, também tinha África do Sul, tinha Angola lá, gente, era tanto país que eu não lembro todos. Então, essa africana, ela veio para aqui com 12 anos de idade. Quer dizer, com 12 anos de idade, então, praticamente, ela é uma europeia, né? Ela é uma... ela agora mora na Suíça, ela é uma suíça. Mas ela disse que mesmo assim sente saudade, que mesmo assim ela não se sente completa. Quantos anos ela tem? Ela hoje deve ter uns 65, 66. Faz muitos anos que ela está, então, na Alemanha. Ela mora na Alemanha ou na Suíça? Ela mora na Suíça. Mora na Suíça, aham. Outro caso interessante foi de uma alemã, que ela disse que alemã fala perfeito alemão. A igreja do marido dela, que é pastor, é lá na Suíça, e ela disse que ela se sente discriminada. Na Suíça?
Na Suíça. Então, quer dizer, a gente às vezes pensa que é por conta que a gente não fala direito, porque a gente é moreno, porque a gente está entendendo, vem de um país que, segundo as pessoas, algumas pessoas falam de terceiro mundo, que para mim não é o país Não, mais rico que temos, sabe? É o país com certeza. lindo por Rico em recursos naturais, rico em natural. pessoas, rico em criatividade. O Brasil realmente é uma benção. Exatamente. Então, muitas pessoas que vêm, muitas mulheres que vêm até para o aconselhamento, vêm com esse pensamento que Aham, tem que aham. ser mudado. Sim, Porque essa alemã, que é alemã, ela mesmo também disse, então, é independente de, sim, de nacionalidade, é independente de raça, que você pode se sentir discriminado. sim. Então, a queixa mais comum nesses grupos foi a questão da discriminação. Foi. Ah, foi a discriminação. E foi. Então, assim, nesse tema de imigrante, foi o tema de discriminação. Depois eu peguei e fiz várias dinâmicas. E Ah, nessa tá. Aham. dinâmica, eu levava mostrando que, por exemplo, construir uma cadeira tem vários materiais, mas todos se juntam para formar uma coisa linda, né, brilhante, que é a cadeira confortável, ou então um quebra-cabeça que tem várias peças, uns maiores, outros menores, e todos se juntam para formar um só foto linda. Ou então eu fiz lá, ao vivo lá, eu fiz um bolo, sabe? Construí um bolo onde eu disse que são vários materiais, e assim, então elas gostaram disso e entrou na cabeça, né? Também que independente da nossa, que sermos diferentes, somos um em Cristo e que a gente é preciso essa diferença, é preciso Sim, sim. É ela esse, que completa. exatamente, porque o bolo, imagina se o bolo todo mundo fosse trigo, ia faltar Exato, o açúcar, exato, né? exato, exato. Então, assim, foi bem interessante. Os ingredientes diferentes é que fazem o bolo, né? Fica Oh, gostoso. fica gostoso. E você usou, então, a gastronomia, usou a tua especialidade também de Uhum. fazer bolo para levar uma dinâmica e para as pessoas entenderem, né, que a diferença não é ruim, a diferença é que faz o todo ficar bom. Exatamente, por isso que nós temos que festejar as diferenças. Perfeito. E teve mais algum outro tema para fazer o trabalho de grupos ou foi a Esse imigração? trabalho de grupo foi assim, que eu fazia as dinâmicas e elas tinham que se inscrever, depois elas tinham que se reunir e tinham que debater essas 3 dinâmicas que eu fiz, o que é que tinha em comum, porque até aí ninguém sabia que era sobre 1 Coríntios 12, 12 a 20, né? Então aí todo mundo conversou e falou, teve diversidade de falar sobre o que é que achou dessas 3 dinâmicas, o que é que levou, o que lembrou elas. E depois que terminou, elas tiveram cada uma na faixa de uns 3 a 5 minutos para fazer o resumo, né? E depois eu fiz mais outra dinâmica que era eu dei um número, um papelzinho com a cor para cada uma, né? E disse que ninguém podia mostrar. E depois eu comecei a chamar as cores e nenhuma cor saía, lógico. E depois chamei uma determinada cor que era todo mundo, que era todo, pareciam crianças, mulheres, tanto de 70 anos quanto de 21, todo mundo correndo para o centro do local e todo mundo correndo, porque era a sua cor. E eu mostrei que, assim, eram todo mundo ali diferente, mas vieram para o mesmo propósito. Então, assim, começaram a se abraçar, começaram. E também, nesse encontro, eu pedi para cada uma levar uma comida típica do seu país. Ah, interessante. A gastronomia. Que Aham. lindo isso, que lindo. E isso comida une, né? Comida, porque um vai falar, e que receita gostosa, então me diz como é que é feito. Ah, é feito assim, e assim vira um relacionamento, vira uma conversa, né? Sim, sim. E depois que terminou essa dinâmica com as cores, liberei elas, e aí elas conversaram, sentaram, e cada uma foi conversar com a outra. A tua ideia que você falou foi bem legal, o que você expôs é exatamente o que eu estou sentindo, e assim fizeram relacionamentos. Confraternizou, né? No final, Uhum. confraternizou.
E foi o dia todo esse encontro? Como que foi essa dinâmica? Começou de 2 horas até mais ou menos quase 6 horas. Ah, foi um dia mesmo, uma tarde. Uma tarde. Uma tarde. Sim, e essas pessoas, vocês fizeram esse encontro em que local? Onde foi esse espaço? Esse espaço, a Igreja Suíça doou, ele doou o local e, assim, como lá é bem grande, bem bonita mesmo, é linda, então, assim, a gente decorou, né, decorou bem, bem, bem atraente e fizemos, como eu já falei, os grupos lá no templo da igreja e na parte de convívio nós decoramos para elas comerem depois. Certo. E você, como que foi a ideia e como foi o contato para trazer essas mulheres? Porque teve um trabalho teu, que deve ter sido bem árduo, anterior, para poder trazer esse grupo. Como que você conheceu essas mulheres? Como que você fez contato com elas? Eu já tenho muito conhecimento por conta do grupo o Ministério Mulher de Oração, né? Inclusive com outras nacionalidades. Também o meu curso que eu estou fazendo é Teologia Intercultural, então também tenho conhecimento com outras nacionalidades. E as mulheres que eu conheço, conhecem outras, que conhecem outras, que conhecem outras, que conhecem outras. Eu fiz um convite bem, bem, bem atraente, né? Pink, com certeza, né? Fiz um convite bem atraente e no convite eu prometia, eu falava que ia ser uma tarde agradável e que elas poderiam ser elas mesmas. Tá, tá. E isso, quando foi que você começou a fazer esse trabalho, Edichelma? Esses contatos, o convite, esse formato do evento, quando você começou a trabalhar em cima disso? Alete, eu comecei 2 meses e 15 dias antes. Ah, um bom tempo antes. Bom tempo. Bastante tempo antes eu comecei já falando, lembrando, fiz um grupo onde eu mandava sempre mais alguma gente, quem desejar e quem puder e desejar pode trazer uma comida típica do seu país, né? Gente, falta pouco tempo para a gente se encontrar, para todo mundo estar junto, para relembrar elas, né? Foi estimulando, você foi estimulando esse encontro, né? Foi estimulando. Exatamente. Até porque eu já tenho essa experiência do Congresso de Mulheres de Oração do ano passado, que deu 50 mulheres também. E antes a gente fazia congresso de um dia, já deu 120 mulheres. Eu gosto dessas coisas com mulheres, tá nesse mundo e fazer elas felizes. O Ministério de Mulheres de Oração fez um encontro de mulheres, foi noite de gala. Ah, que lindo! Todo mundo com seus vestidos brilhosos, sabe? Todo mundo bem chique para jantar com o pai. Então foi bem, bem interessante. Elas adoraram, né? No outro ano eu fiz Dia da Princesa. Então todo mundo botou o seu chapéu, era cada tipo de chapéu, o maior. Sim. A mulherada adorava. Bem criativo, todo mundo bem criativo. Uhum. E você tem muita experiência mesmo em organizar, né, esses eventos, de formar grupos, de trazer pessoas para um evento com um objetivo comum. Esse seu trabalho de conclusão de curso, que você conseguiu captar essas pessoas, conseguiu encontrar essas pessoas, tem um objetivo na sua mente. Qual que é o seu grande objetivo quando você tem essas mulheres todas juntas? Bem, meu objetivo, na realidade, eu comecei porque, como eu trabalho com mulheres, e eu queria defender essa tese de um em Cristo, mostrar que nós podemos sim, apesar das diferenças, sermos um em Cristo, fazer e se reunir para fazer um projeto junto. Mas depois que terminou, o meu objetivo é continuar fazendo encontros internacionais com mulheres que falem alemão, porque eu quero cada dia mais estar dentro do alemão, entendeu? É muito importante a língua, é muito importante que você inclusive na palavra do Senhor diz que você
Deus manda a gente orar pelo local que estamos e abençoar, porque a gente vai ficar nele muito tempo. Então, se ele vai bem, a gente também vai bem. Mas Claro. se eu me prendo, se eu fico no meu quadrado, não busco conhecer as pessoas, não busco falar a língua, conhecer a cultura, eu não vou me relacionar. Então, depende muito de você, em primeiro lugar. Sim, Independente de, mas lá no Brasil eu não tive uma formação escolar boa. Não importa. Tudo pode começar. É só sim, você querer. sim, sim. Entendeu? Então, E- assim, você querer mesmo, lógico que vai ter as dificuldades, mas aonde é que é fácil? sim, sim, sim. Né? Nada é fácil. Então, eu acho muito importante que a gente que está aqui, que procure conhecer a cultura e se relacionar e falar a língua. A língua é ligação. Nesse congresso, nesse encontro que eu fiz de mulheres, foram 3 coisas que unia elas. Era comida, porque comida une, porque começam a falar, né? Era Jesus Cristo e a língua. Sim, E sim. a língua, porque nós falamos do começo ao fim, só em alemão. Ótimo, ótimo. E elas relataram alguma delas relatou a experiência do aprendizado do idioma? Alguma delas comentou? Quando nós falamos de imigrante, né, do tema imigrante, elas falaram sim que é difícil, que encontra às vezes barreira, até porque as que têm filhos pequenos é difícil, que eu já passei por isso, né? Hoje meu filho meus filhos já estão grandes, mas eu passei por isso quando meu filho era criança e eu sei muito bem o que elas passam. Elas relataram da dificuldade de aprender. A língua não é fácil, é uma língua bem difícil, mas eu amo a gramática dela, é contagiante a Lindo, gramática lindo. é atraente, sabe? E Sim, outra coisa, Leti, que eu falei lá e gostaria também de falar aqui, é que para você não é só a língua, qualquer coisa que você for fazer na sua vida, você tem que começar a amar. sim, A amar, a sim, amar. Mas eu não declara. sim, Profetiza que vira verdade. Entende? Profetiza todo dia. Eu amo, eu amo, eu amo, até que um dia vira verdade na sua vida. Porque sim, precisa amar. E amar não é sentimento, é decisão. Você decide amar ou odiar. sim, sim. Mas se você já está nesse país e quer viver bem nesse país, então, como diz lá a palavra de Deus, então comece a abençoar o povo desse país, comece a orar por esse povo, por esse país, por a terra onde você bota a planta dos seus pés e ame. Gente, eu não sei, eu não posso ver a experiência do outro. Eu amo a Alemanha. Sim, sim. É um país que acolhe, é um país que tem regra, é um país bonito. Meu Brasil é bonito por natureza, mas esse aqui, o que eu acho lindo aqui é que as 4 estações são bem definidas. E eu Sim. amo essas definições das estações. Cada uma tem sua beleza, a gente pode ver bem, bem, bem visível. Sim, sim. E eu moro também na parte sul da Alemanha, né? E essa parte, ela é vizinha com a Suíça e com a França, que chama aqui Traieca. Taieca. Então é bem no sul da Alemanha. Então, com 5 minutos eu estou na Suíça, com 5 minutos eu estou na França. Olha que bacana. É bem bacana. É como se estivesse mudando de um estado para o outro no Brasil, você muda de um país para o outro na Europa. Eu nem diria de um estado para o outro, é como se você estivesse mudando de uma cidade para outra. Para outra, de tão próximo. Que De tão bacana, próximo. que bacana. Você já está há quantos anos na Alemanha, Eu estou Edjan? há 23 anos na Alemanha. Sim. E você, o que você mais, assim, mais te chama atenção? O que que você acha que é bem diferente do Brasil e que te dá muito, que te faz muito bem, que você gosta muito? Eu gosto muito da regra, eu gosto muito da seriedade, sou em geral, não estou dizendo todo mundo, mas eu, infelizmente, muito ainda brasileiro tem esse jeitinho brasileiro, e a gente tem que acabar com isso. E aqui não tem jeitinho, é preto no branco e acabou. E eu gosto muito disso.
Eu gosto muito também da parte do governo, que você paga um imposto bastante alto. No nosso Brasil também nós pagamos um imposto altíssimo. Mas aqui você vê para onde vai, você vê resultado, você vê na saúde, você vê no cuidado com mães, por exemplo. Uma mãe aqui, ela pode ficar até 3 anos sem trabalhar, recebendo 80% do salário dela, entendeu? Então, e para criar seu próprio filho. E Sim. quando você volta, o seu trabalho está garantido. Então ela tem uma licença maternidade de 3 anos. No máximo. No máximo 3 anos. Entendi. Uhum. E depois ela tem, assim, um apoio para deixar para a criança ser cuidada em algum espaço, uma creche, um berçário? Aqui as crianças começam no kindergarten com 3 anos. Já depois. Então depois Três, que ela termina a licença, a criança vai para o exatamente. kindergarten já, que é o jardim da Ou infância. antes, ou antes, se ela Ou quiser antes. começar, se ela quiser voltar para o trabalho antes, eles já podem, o kindergarten já pega até com 2 anos e meio. E mesmo antes, eu lembro quando o meu filho era criança, era bebê, que ele tinha na faixa de 9 meses, eu tinha uma creche para eu deixar 2 vezes na semana para ter esse tempo, essa manhã só para mim. Certo. Eles cuidam bem disso, entende? Eles têm esse cuidado. Sim, eles Com a cuidam da mãe. mãe, né? Eles cuidam da Sim, mãe para que a mãe esteja bem e possa cuidar do filho. exatamente. Sim, E isso eu acho muito interessante. E sim. depois que a criança vai para o kindergarten, a mãe também tem a oportunidade de deixar a criança até o dia todo lá. Certo, integral. Pode deixar período integral. Uhum. Entendi. Que Então, bacana assim, isso. E é, você então tem liberdade para trabalhar e também tem liberdade para escolher a sua profissão, certo? exatamente. E você vai ter Por um exemplo, apoio do Estado para uhum. levar, deixar você tranquila com relação ao teu filho, né? Exatamente. Também, inclusive, quando você está desempregada, eles oferecem gratuitamente cursos profissionalizantes. Ou se você quer mudar De profissão. de profissão, também ele oferece. E eles são de graça, assim, de graça porque você já deu o seu imposto, né? Mas, assim, tem essas opções para você fazer, de você se aprimorar, fazer um outro curso para ficar melhor. E eles vão lhe apoiando. Eu digo isso porque eu passei por isso e eles dão curso de alemão de graça. Eu eu não posso falar pela Alemanha em geral, porque aqui é dividido em estados. Eu estou na Certo. parte de Wunderberg. Então, pelo menos aqui na nossa parte, você pode que se tiver desempregada ou casou, mas não sabe a língua ainda, você pode fazer de graça o curso de alemão. Interessante Então, isso. não tem como você não dizer que não fala a língua. Entendi. Eles facilitam o acesso para o aprendizado do idioma. Sim. Tá certo. E Edgelma, agora que você conseguiu apresentar o trabalho, que você já formou o grupo, quais são os planos agora para finalizar o curso mesmo? Eu ia dizer Alisson. Alisson, Alisson, gente, Alisson. eu pretendo agora fazer a parte teórica, né, assim, de escrever tudo que eu fiz na prática e apresentar a bancada. E quero conversar com o meu mentor, porque eu pretendo continuar com esse evento de mulheres internacionais, onde mulheres possam, elas estão muito sedentas, principalmente depois desse corona, de se Sim, unir, de falar, de se encontrar. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade para também trazer alegrias também para ela e conhecimento, né? Conhecimento, porque é muito bom, como uma mesmo falou, gente, eu não imaginava porque eu tenho um nível, a pessoa, né, ter um nível social bom e vem para cá, então assim, eu não via muito essa parte de imigrante, sim, entendeu? Então, sim, para abrir os olhos sim. delas, para poder junto a gente poder o que Deus vai para onde Deus vai me levar, eu não sei, só sei que eu tô aqui, eis-me aqui, Senhor, para
Aonde for para restaurar a vida, onde for para levar a palavra dele, fazer o nome dele grande, lá eu estarei. Esse encontro despertou nas pessoas essa dificuldade que o imigrante tem. É. E muitas das vezes, por ser imigrante, eles escanteiam ele, deixam de lado, né? Então, Isolam a pessoa. isola eles. E às vezes é por conta da cor também, que infelizmente, né? Eu não estou falando que todo alemão ou todo suíço é racista. Mas, gente, muitas das vezes é embutido. Sim. É camuflado, né? Camuflado. É embutido. Então, esse camuflado, exatamente. E esses encontros é muito bom para que a gente possa abrir nossos olhos, porque começa em nós a mudança. Sim, exatamente. Que bacana, que bacana. E você costuma vir ao Brasil todo ano? Como que é a tua visita ao teu país de origem? Eu costumava ir todos os anos, antes, quando meu filho era pequeno, de ano em ano, 3 meses, né? Ficava no Brasil, onde eu fazia muitos projetos sociais, como nós fizemos projeto com pessoas com câncer, reformamos 2 casas, compramos colchão, fogão, pessoas com o enterro, pagamos enterro e outras coisas mais. E nesse ano nós ficamos 3 meses. Esse projeto, Aleta, a gente conseguiu vendendo feijoada. Meu marido, ele é odontologista. Ele era, porque agora está aposentado, né? Mas ele era garçom e eu era cozinheira. E nós passamos 9 meses juntando esse dinheiro, conseguimos arrecadar na época 8 mil euros e fomos para o Brasil e reformamos essa casa, compramos colchão. Foi tão lindo, foi tremendo. Onde é essa casa? Onde é esse local? Em Pernambuco, em Recife. Em Recife. Em Recife. Qual o nome da casa? A casa na realidade não tinha nem nome. Era uma senhora que ela era espírita e ela pegava pessoas que vinham do interior e ia fazer tratamento de câncer. Aí você pode dizer, peraí, Tia, você é protestante, peguei foi espírita, eu não tenho isso, eu quero ajudar a quem está necessitado. Claro. E nós foi tão bonito esse trabalho, e quando terminou, muita gente foi alcançada, né, com esse trabalho, teve os benefícios. Porém, esse trabalho, apesar de foi tão bonito, mas foi muito triste também, porque eu vi muita gente morrendo, presenciei. Sim. E um ano depois, eu voltei e nós continuamos a fazer feijoadas e conseguimos novamente uma quantia bem significante e nós fomos de novo para o Brasil e lá eu fiquei 3 meses e aí eu fiz com meninos de rua. Que legal. Também em Recife? Também em Recife. Foi vários pequenos projetos que eu peguei e ajudei, né, projetos que já começaram, inclusive um na favela e outros em cidadezinhas que estava bem precário, então a gente ajudou. Mas esse projeto me deu... É diferente. Você ajudou a morrer melhor. Sim. Outro você ajudou a viver melhor. São momentos diferentes da existência das pessoas. Exatamente. Então, vocês fazem a feijoada na Alemanha, vendem a feijoada, né, durante um tempo, arrecadam o dinheiro, vão para Recife e ajudam instituições sociais. Sim. Ajudamos, fizemos isso, ajudamos. E tem outros projetos. Eu tenho um projeto na África também, que as mulheres, o Ministério de Mulheres também ajuda. E esse projeto da África, a gente ajudou a vender. Eu fiz docinhos. Como Deus me deu esses dons, eu tenho que usar, né? Isso. Então, eles fez docinho, nós fizemos docinho, eu vendi, aí fui passando, ligando, falando, eu tenho docinho, não vou dizer o preço não, você me dá uma oferta e leva o docinho. E uns davam mais, outros davam menos, mas davam. Enfim, juntamos e mandamos para esse projeto da África. E também nós estamos com um projeto agora no Brasil, com a psicóloga Silvana Calisto, que está à frente no Brasil, e foi um projeto que
nasceu no meu coração, e a Silvana disse que também tinha no coração dela, e como ela está aí no Brasil, ela está à frente desse projeto com mulheres abusadas. Ah, Mulheres abusadas. Então, é um projeto que chama Casa Ruth. Casa Ruth. Uhum. Em Recife também? Não, em Curitiba. Ah, no Paraná. Aham. Uhum. Uhum. Que Então, bacana. Parabéns, Edgema, parabéns. Que trabalho lindo, que trabalho, que vida dedicada a ajudar o próximo que você tem. Muito bonito. A tua experiência de vida é realmente uma inspiração, é realmente um exemplo. Muito obrigada. Realmente foi um prazer estar com você, um prazer te entrevistar. E vamos aguardar essa finalização do seu curso e vamos combinar uma nova entrevista para entender que outros grupos você formou, porque você com certeza é uma mulher do coletivo, com certeza. eu agradeço a você. Obrigada a você que me convidou, Arlete. Foi muito bom estar com você, de conversar com você. Você é uma pessoa muito linda e muito inspirada, muito bacana. Gente, é um amor, Arlete. Então, Arlete, quem tem que Gratidão. agradecer sou eu por você me convidar e hoje eu poder estar aqui junto com você. É um privilégio. Gratidão. Que a gente possa nos encontrar em breve e contar mais histórias, mais encontros que você pôde realizar. Com Gratidão certeza. imensa, viu? Muito bom te ver. Gratidão, Por nada. Muito obrigada a você. Um cheiro. querida.